Fala pessoal, Menezes mais uma vez aqui com vocês. E dessa vez vamos falar sobre: o governo Trump está de novo estudando sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes. E isso não é coincidência nenhuma. A notícia saiu no Financial Times, reverberou na Folha, na CNN Brasil e em um monte de outros lugares. E a essência é simples. Washington voltou a olhar para o ministro do STF, que no ano passado já tinha sido enquadrado por abusos graves de direitos humanos, prisões arbitrárias e uma campanha sistemática de censura e perseguição política. Eu sou Rodrigo Menezes e seja bem-vindo a este canal. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, pessoal, a sanção caiu em dezembro depois de conversas entre Trump e Lula. Mas agora o assunto voltou com força. E voltou porque Moraes continua fazendo exatamente o que sempre fez. Não mudou um milímetro. Continua usando o cargo para mandar em tudo, para calar quem critica, para investigar jornalistas, para invadir a privacidade de fontes e para transformar o judiciário num instrumento de poder pessoal. Quem acompanha isso desde 2019 já sabia que ia chegar nesse ponto. Moraes não é um juiz qualquer. Ele é o cara que se autoproclamou guardião da democracia, enquanto faz o contrário de qualquer coisa que se possa chamar de democrática. Ele bloqueia plataformas, manda prender gente sem processo decente, determina buscas e apreensões contra quem ousa escrever sobre colegas de toga, e depois ainda aparece falando em proteção da sociedade. É o mesmo padrão de sempre. Inventa uma ameaça, usa essa ameaça para justificar medidas cada vez mais absurdas, e quando alguém reclama, chama de golpista, de extremista, de inimigo da democracia. É exatamente o que a ditadura militar fazia com a Lei de Segurança Nacional. Eles inventavam o golpe, diziam que estavam salvando o país e, no processo, consolidavam o poder absoluto. Moraes faz a mesma coisa, só que com linguagem moderna e com o aval de quem se diz progressista. A Lei de Segurança Nacional, depois de 1988, ficou praticamente morta. Ninguém usava porque era aberta demais, subjetiva demais, ferramenta perfeita para qualquer ditadorzinho de plantão. Moraes ressuscitou aquilo, transferiu os tipos penais para o Código Penal e passou a aplicar como bem entendia. Resultado: condenações em massa por tentativa de golpe que nunca existiu de verdade, prisões preventivas que viram definitivas e um clima de medo em que qualquer crítica mais dura pode ser enquadrada como crime. Quem criticou o sistema eleitoral, quem questionou decisões do STF, quem simplesmente não aceitou a narrativa oficial, virou alvo. Bolsonaro foi condenado a 27 anos numa trama que, olhando com calma, não tem prova concreta de nada que justifique esse tipo de pena. Foi julgamento político do começo ao fim. E o mundo inteiro viu, Trump viu. Por isso, a Magnitsky veio em 2025. Por isso voltou a ser discutida agora. A retirada das sanções no final do ano passado foi um jogo de diplomacia. Lula prometeu que ia resolver internamente. Disse que ia neutralizar Moraes de alguma forma. Não conseguiu. Moraes continua no mesmo lugar, com o mesmo poder, fazendo as mesmas coisas. Agora, com a operação da Polícia Federal contra fontes de um jornalista que escreveu sobre Flávio Dino, a coisa ficou ainda mais clara. Moraes autoriza busca e apreensão para proteger a imagem de um colega. Isso não é justiça. Isso é corporativismo puro. É o sistema se protegendo de qualquer escrutínio. E os americanos olharam e disseram: de novo, depois de tudo o que já aconteceu, depois da censura do X, depois das ordens para empresas americanas tirarem conteúdo, depois das prisões de jornalistas, é claro que voltaram a discutir sanção. Quem defende Moraes costuma repetir a mesma ladainha. Ele salvou a democracia, ele combateu a desinformação, ele impediu o fascismo. É mentira. O que ele fez foi usar o aparato estatal para silenciar a oposição. Bloqueou o X porque Elon Musk não aceitou virar censor oficial do Brasil. Prejudicou milhões de brasileiros que usavam a plataforma só para manter sua briga pessoal. E a esquerda global aplaudiu porque odeia Musk. Mas o brasileiro comum pagou a conta. Perdeu acesso à informação, perdeu ferramenta de comunicação, perdeu liberdade. Tudo em nome de uma democracia, que na prática é o direito de um ministro decidir o que pode e o que não pode ser dito. A comparação com 1964 não é exagero. Os militares também disseram que estavam impedindo um golpe. Inventaram uma ameaça comunista. Usaram isso para dar o próprio golpe e depois passaram décadas no poder com medidas de exceção. Moraes faz o mesmo movimento. Fala em golpe o tempo todo. Usa isso para justificar censura, prisões e ampliação de poderes. E quem aponta o absurdo vira o golpista. É o clássico. Acuse o outro do que você está fazendo. Enquanto grita ditadura do outro lado, ele monta a ditadura do lado dele. Censura que nunca mais. Prisões arbitrárias que nunca mais. Lei de Segurança Nacional que nunca mais. Tudo voltou. E voltou pelas mãos de quem se vende como defensor das instituições. O problema é que esse tipo de poder corrompe de forma profunda. Moraes não precisa mais de provas sólidas. Ele decide, manda e o sistema obedece. A Polícia Federal vira braço do ministro. O Ministério Público se alinha. A imprensa tradicional, grande parte dela, faz o papel de coro. Quem resiste é isolado, processado, destruído financeiramente e moralmente. É assim que se constrói um regime autoritário sem precisar de tanques na rua. É autoritarismo de toga. Mais sofisticado, mais hipócrita, mas igualmente perigoso. Agora, com a possibilidade de novas sanções Magnitsky, o cenário
cenário muda. No ano passado, a sanção bateu, mas Moraes encontrou caminhos. Teve apoio de gente como o pessoal do Banco Master, que já estava quebrado e topou o risco. Vorcaro já estava liquidado mesmo, então pôde apostar. Agora a situação é outra. Poucos bancos vão querer se queimar de novo. Poucas instituições financeiras internacionais vão querer operar com alguém sob sanção americana. O custo sobe, o isolamento aumenta, e isso importa. Porque o poder de Moraes depende, em parte, da capacidade de circular no sistema financeiro global, de usar cartões, de manter negócios, de não ser tratado como pária. Não se trata de vingança, se trata de responsabilidade. Quando um juiz acumula poderes que nenhum juiz deveria ter, quando ele passa por cima de garantias básicas, quando ele transforma o cargo em instrumento de perseguição, a comunidade internacional tem o direito de reagir. A Magnitsky existe exatamente para isso: punir quem comete abusos graves de direitos humanos, independentemente do cargo que ocupa. Moraes se enquadra perfeitamente. Prisões sem devido processo, censura sistemática, perseguição a opositores políticos, ataques à liberdade de expressão e de imprensa. Tudo documentado, tudo público. O Brasil está em ano eleitoral. Flávio Bolsonaro é candidato. A tensão política é alta. E Moraes continua no centro do jogo, decidindo quem pode falar, quem pode ser investigado, quem pode ser silenciado. Isso não é normal. Em nenhuma democracia séria, um único juiz tem esse nível de poder discricionário. Em nenhuma democracia séria, o judiciário se transforma no principal ator político. Quando isso acontece, o sistema está quebrado. E o Brasil está quebrado nesse ponto há anos. A narrativa oficial tenta pintar qualquer crítica a Moraes como ataque às instituições. É o contrário. Criticar o abuso de poder é defender as instituições. Defender a liberdade de expressão é defender a democracia. Exigir que juízes respeitem limites é o mínimo de civilidade institucional. Quem transforma o juiz em intocável está construindo exatamente o oposto do que prega. Está construindo um regime em que a toga vale mais que a Constituição, em que a vontade de um homem vale mais que o devido processo legal. Moraes gosta de se apresentar como o homem forte que segura o país. Na verdade, ele é o sintoma de uma doença mais profunda: a captura do Estado por um grupo que se sente acima da lei. Eles falam em democracia o tempo todo, mas praticam o arbítrio. Falam em direitos humanos, mas prendem sem julgamento justo. Falam em liberdade, mas censuram. É hipocrisia em escala industrial. E quanto mais tempo isso dura, mais normalizado fica. As pessoas se acostumam, o medo se instala, a autocensura se espalha, e aí a ditadura já está pronta, mesmo sem formalização. A notícia do Financial Times é um sinal de que o mundo ainda presta atenção, que nem todo mundo engoliu a versão oficial, que ainda existe quem veja o absurdo e diga: isso não pode continuar. Sanções não resolvem tudo, mas criam custo. Criam isolamento, criam pressão. E pressão é o que falta há muito tempo. Enquanto Moraes puder agir sem consequências reais, ele vai continuar. Vai continuar mandando em plataformas, investigando críticos, protegendo os seus e punindo os outros. Vai continuar usando a máquina do Estado como se fosse propriedade particular. O brasileiro comum é quem paga o preço. Paga com a perda de liberdade, com a insegurança jurídica, com o medo de falar, com a sensação de que o jogo está marcado. Paga com a erosão das instituições que deveriam proteger o cidadão e que, na prática, protegem o poder. Paga com a polarização artificial criada por quem precisa de inimigos para justificar o próprio autoritarismo. Não se trata de defender este ou aquele político. Se trata de rejeitar o método de inventar ameaças, de ampliar poderes de emergência, de silenciar discordância e de chamar isso de defesa da democracia. Esse método é antigo. Foi usado por ditaduras de esquerda e de direita. Sempre termina no mesmo lugar: concentração de poder, destruição de garantias e sofrimento para quem está embaixo. Se as sanções voltarem, que voltem com força, que atinjam de verdade, que mostrem que o cargo de ministro do STF não é escudo para tudo, que digam de forma clara que abusos têm consequência, porque se não tiverem, o precedente fica, e o próximo que vier no lugar de Moraes vai se sentir autorizado a fazer ainda pior. O poder sem freio nunca para no ponto em que está, ele sempre avança. O Brasil precisa de juízes, não de salvadores da pátria de toga. Precisa de instituições que funcionem dentro de limites, não de homens que se acham acima de qualquer limite. Precisa de liberdade de expressão real, não de liberdade supervisionada por um ministro. Precisa de processo legal de verdade, não de espetáculos de perseguição. Enquanto isso não acontecer, a crise institucional continua. E a notícia de novas sanções é apenas o reconhecimento internacional de uma realidade que muita gente no Brasil ainda finge não ver. Moraes não é intocável. Ninguém é. E quanto mais cedo o sistema entender isso, melhor. Porque o preço de continuar fingindo que está tudo bem é a destruição lenta, mas constante, de qualquer resquício de Estado de Direito. A história já mostrou o que acontece quando se deixa esse tipo de poder crescer sem oposição. Não precisa repetir. Já estamos no caminho. A pergunta é se alguém vai frear ou se vamos deixar chegar até o fim. A discussão sobre Magnitsky agora é mais do que uma briga diplomática. É um teste. Um teste de se o mundo ainda se importa com liberdade quando o opressor usa a linguagem da democracia. Um teste de se sanções servem para alguma coisa
coisa além de teatro. E principalmente um teste para o próprio Brasil. Até quando vamos aceitar que um homem decida, sozinho, os limites daquilo que pode ser dito, escrito e pensado neste país? A resposta a essa pergunta vai definir muito do que vem pela frente. E neste momento, a resposta que Moraes dá todos os dias é clara: ele decide. E quem discordar, que se cuide. Obrigado a você que ficou até o final. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, se inscreva no canal e deixe o seu like. Até o próximo vídeo.